Fala galera do YouTube, estamos aqui para o nosso primeiro Vamos Jogar com Historiadores, a série que usa videogames para explicar a história. E hoje vamos usar Assassin's Creed 2 para estudar a Renascença, em especial a história da arte e a arquitetura renascentista. Vamos explorar a tumba de Santa Maria del Fiore para recuperar um dos selos que vão desbloquear a armadura do lendário Altair Ibn La'ahad, o maior assassino de todos os tempos. Primeiro, vamos contextualizar o que é a Renascença. A Renascença foi um movimento artístico e intelectual surgido na Itália no final da Era Medieval, buscando resgatar a estética e os valores greco-romanos. É dividida em Trecento, Quattrocento e Quinquecento, se referindo aos períodos de 1300, 1400 e 1500, respectivamente. O período renascentista nada mais é que a transição entre o medievo e a Idade Moderna, o primeiro sendo marcado por um pensamento mágico, um teocentrismo, ou seja, Deus no centro do mundo, em que a religião exercia uma força coercitiva, um senso de coletividade e quase anulação do indivíduo, marcada pelas relações feudais ou feudalismo. Já a Idade Moderna valoriza a razão, a lógica, as filosofias e o antropocentrismo, o homem no centro do mundo. E por fim, é marcado pela ascensão da burguesia, que vai inclusive financiar muitos artistas no que se chama mecenato. Mas como nada da história da noite pro dia, a Renascença vai justamente misturar elementos de ambas as fases por ser um período de transição, de mudança, como já foi dito anteriormente. E nenhuma construção melhor que Santa Maria del Fiore para representar esse período. Projetada em 1296 inicialmente pelos arquitetos Arnolfo di Cambio, Giotto di Bondone, Francesco Talenti e no Quattrocento, construída por Filippo Brunelleschi, teve sua conclusão parcial em 1436. Por isso a catedral que vemos no jogo está incompleta. É uma das maiores catedrais da Europa, com 153 metros de comprimento e aproximadamente 90 metros de largura, e conta com capacidade de mais de 30 mil pessoas. E é também chamada de Il Duomo di Florença, ou o Domo de Florença, que aliás até hoje ninguém sabe como Brunelleschi construiu o domo. Lembrando que a sua fachada atual só foi completada no século XIX. Como podemos ver, a catedral é enfeitada por mosaicos de mármore colorido no estilo que a gente chama neogótico, já pega o final do gótico medieval. E o seu interior é composto por várias divisórias, como podemos ver. Tem grandes arcos e colunas e também é possível ver uma das principais atrações visuais da catedral, os vitrais grandes e com imagens de santos do Antigo e do Novo Testamento. Mas antes vamos falar dos arcos. Os arcos são uma herança romana, por isso eram muito utilizados na arquitetura renascentista, por conta dessa inspiração greco-romana, como eu já disse anteriormente. Eles voltam a ser usados já antes no estilo gótico medieval, porque os arcos eles dão maior suporte para as grandes construções, tendo sido difundido no Ocidente pelos próprios romanos. Como na Baixa Idade Média havia uma intenção do clero de aumentar o poder da igreja, suas construções buscavam serem cada vez maiores para representar a grandeza de Deus. A arquitetura renascentista vai justamente aumentar ainda mais esses arcos. Mas por que eles se inspiravam tanto nos gregos e romanos? Tipo, os caras eram fanáticos. Mas é justamente no período renascentista que surge o conceito de Idade das Trevas. Hoje em dia, a gente já reconhece na história que a Idade Média teve sim e muito para contribuir com a humanidade, como com a criação das universidades, por exemplo. E que não foi um tempo de pura ignorância, como as pessoas pensam que era. Mas não era como os renascentistas viam esse período. Eles tinha uma espécie de reação à força opressiva da igreja e da religião. E eles viam no medievo uma época de estagnação, em que não houve nenhum avanço científico, entre aspas, porque o conceito de ciência que temos hoje só surge no século XIX. Então não podemos cometer anacronismos, que é quando aplicamos conceitos de uma época a um tempo em que eles não existiam, ok? Por isso eles viam a antiguidade clássica com um encanto, como se fosse um tempo em que os homens faziam muita filosofia, arte, matemática, engenharia, etc. E eles fizeram de fato, mas é uma visão romantizada. Podemos problematizar essas coisas,
Mas vamos dar uma folga pros caras, porque eles viviam em outra época e todos são filhos do seu tempo. De qualquer forma, o renascentista não é só artista, justamente por inspirar nos gregos e nos romanos, ele é também matemático, filósofo, engenheiro, tudo ao mesmo tempo, como podemos ver em Leonardo da Vinci, que inclusive está presente no próprio jogo. Essa vontade de negar os valores medievais vai se refletir na arquitetura. Basílica de São Marco, por exemplo, uma construção medieval em Veneza. Os vitrais coloridos de inspiração bizantina trazem a luz que representa o divino, ainda que o restante seja escuro, com um ar místico e misterioso. Mas na arquitetura neogótica, já renascentista, as cores são mais claras, em tons de bege, marfim e branco, até por serem cores que eles pensavam serem muito usadas na antiguidade. Plot twist: na verdade, as esculturas e construções antigas eram super coloridas. As cores apenas se deterioraram com o tempo. Coitados dos caras, ainda copiaram eles de uma forma mais ou menos. Os vitrais deixam entrar ainda mais luz, mas dessa vez tem outra intenção. Não só representar o divino, mas também a iluminação de novos tempos, de uma consciência, por assim dizer, elevada da razão humana. Santa Maria del Fiore possui diversas esculturas e afrescos, com artistas responsáveis de nome Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Giorgio Vasari e Federico Zuccari, o que é uma inovação para a época. Quando, por exemplo, pegamos a Basílica de São Marco, por ser uma construção medieval, se você pesquisar, você provavelmente não vai encontrar o nome dos artistas que contribuíram para a construção. Por quê? Porque até então a arte possuía mais uma função religiosa e ou útil, e servia para explicar o mundo, ou então representar a sociedade em que se vivia, e também a religião, né, no caso medieval, ou também no caso antigo dos templos. Até mesmo na Antiguidade Clássica, quando se tem uma preocupação com a estética, o artista ainda assim não era valorizado individualmente, como esse gênio, né, que a gente geralmente pensa no artista. E ser artista não era muito menos uma profissão. Se o artista estava a serviço da sociedade, no caso medieval, de Deus, não tinha o porquê assinar seu nome nas obras ou receber o crédito por isso. Já na Renascença, a arte passa a ter mais uma função estética, de beleza e adorno, do que útil e explicativa, por assim dizer. E por conta do antropocentrismo, essa coisa de colocar o ser humano no centro, o artista passa a importar enquanto indivíduo. Ele passa a assinar os seus nomes nas obras, levar crédito e, graças aos mecenas, eles podem se sustentar da própria arte. Inclusive, a mãe do Ezio, nosso personagem principal do jogo, financia Leonardo da Vinci no início, nas primeiras missões do jogo. Mas aí, nem tudo são opostos. Ambas as construções têm algo em comum. Por mais que eles quisessem se opor ao mundo medieval, eles ainda eram, como eu já disse, filhos do tempo deles. Isso fica claro quando vemos a disposição da catedral. Ela não só possui um formato de cruz, porque os caras curtiam muito o cristianismo mesmo, os caras eram fã, como possui um centro, que é onde fica o altar, de onde irradiam esses outros caminhos. Então você pode assistir a missa de todos os ângulos e também facilitar a passagem, em especial para participar da ceia. E chegamos finalmente ao nosso destino, recuperando o selo que vai nos ajudar a desbloquear a armadura de Altair. E aí, deu pra entender melhor a Renascença? Curtiram a arquitetura? Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui embaixo, compartilhem com os amigos, marque a galera e se inscreve no canal para mais aulas de videogame como essa aqui. Arrivederci!